Vamos começar agora a correção da questão 2. Um motor elétrico cuja força contra a eletromotriz é 12 volts. Então, o primeiro dado que ele deu aí é a força contra a eletromotriz, 12 volts. Possui uma resistência interna de 0,5 ohm. Então, ele deu a resistência interna aí, 0,5 ohm. Sabendo que ele é percorrido por uma corrente de 6 amperes, então deu a corrente, 6 amperes. Calcule a voltagem dos terminais de um motor. Então, lembre, se é um motor, eu tenho um receptor elétrico. Lembre, o que é o receptor? É aquele aparelho utilizado para fazer a transformação de energia elétrica em energia não elétrica. Essa não elétrica pode ser mecânica, pode ser química, mas lembre, tem uma exceção. Ele não pode transformar energia elétrica em energia térmica, porque quem transforma energia elétrica em térmica é o resistor e não o receptor. Então, a gente vai usar a equação do receptor, U é igual a Φ100 mais R vezes I. Lembrando, cuidado com o sinal. Se fosse um gerador, aqui seria menos. Como receptor, aqui é mais. Então, vamos achar a tensão aqui agora. A força contra a eletromotriz é 12, mais R que ele deu, 0,5 vezes 6. U vai ser igual a 12 mais 0,5 vezes 6, a gente tem 3. Então, a DDP aqui vai ser igual a 12 mais 3, 15 volts. Daí a resposta da questão 2. Ok? Vamos passar para a próxima agora. Questão 3 agora. A tensão nos terminais de um receptor varia conforme a corrente, conforme o gráfico a seguir. A Φ100 e a resistência interna do receptor são respectivamente. Então, ele quer a Φ100, tá? E a resistência interna. Ó, lembre, como é o gráfico do receptor? É uma reta crescente, partindo desse ponto aqui específico, né, do eixo Y, quando a gente tem aqui, a gente tem as tensões e aqui eu tenho a corrente elétrica. Então, veja que, comparando esse gráfico com esse, ele não está encostando no eixo. Então, eu não tenho a Φ100 aqui nesse ponto. Então, eu preciso achar essa Φ100. A gente responde da mesma maneira que a gente respondia para geradores, usando a equação do gerador. Então, vamos pegar ela. No caso do receptor aqui. Φ100 mais R vezes I. A DDP a gente tem, nós temos duas DDPs aqui e duas correntes. Então, vou pegar a primeira DDP, 25. A Φ100 nós vamos achar, mais R também a gente vai achar. E o I correspondente a 25, 5. Do outro lado, nós temos 22 igual a Φ100 mais R' vezes quanto a corrente correspondente a ele, 2. Lembrando, nesse caso aqui, eu vou ter que resolver o sistema. Eu vou preferir resolver ele por adição. Então, eu vou multiplicar esse de baixo aqui por menos 1. Multiplicando por menos 1, o de cima se mantém, porque eu não mexi, tá? Só vou repeti-lo aqui. E o de baixo eu multiplico por menos 1, mudo o sinal. Menos 1 vezes 22, menos 22. Φ100 vezes menos 1, menos Φ100. Mais R fica menos, né? Então, fica R vezes 2. Então, tá aqui. A gente vai resolver agora o sistema. Resolvendo o sistema, a gente vai ter 25 mais menos 22, vai dar 3. Φ menos a Φ100, no caso, Φ100 menos a Φ100, 0. Aqui eu mantenho o sinal número maior e subtraio, né, que são sinais opostos. Então, 5 menos 2 vai dar 3. Então, qual o maior sinal aqui? O do 5, então positivo. Então, R vezes 3. Tá multiplicando, vai passar para lá o quê? Dividindo. Então, 3 dividido por 3, nós temos aqui 1. Então, achamos a resistência interna desse receptor. Agora, a gente vai calcular a Φ100. Pode pegar qualquer uma das funções. Eu vou pegar a primeira, mas tanto faz. Igual a Φ100 mais R' vezes 5. A gente achou R' que foi 1. Então, substituindo lá, a gente vai ter Φ100 mais 1 vezes 5. 25 vai ser igual. Φ100 mais 1 vezes 5, 5. Tá mais, vai passar para lá o quê? Menos. Então, vai ficar 25 menos 5 é igual a 20 volts. Então, tá aí a resposta do terceiro.
Bem fácil, como eu disse na aula anterior, eles são bem parecidos com geradores, no caso, para a resolução das questões. Então, vamos agora à quarta questão. Vamos lá. O valor da intensidade das correntes em ampere no circuito a seguir é. Então, ele quer a corrente total que está entrando aqui no circuito, tá? Então, o primeiro caso aqui, eu vou ter que saber onde é que eu tenho um gerador e um receptor. Onde é que eu vou ter o gerador? Lembre, o gerador é aquele que vai ter maior FEM. E o receptor é aquele que vai ter a menor FEM, no caso, a FICEM dele. Olhando aqui, a gente tem um de 18 e um de 12. Então, eu já sei que esse aqui é maior, eu vou ter um gerador. E desse lado, como é menor, eu vou ter um receptor. Ok? Então, beleza. A resistência associada mais próxima ao símbolo desse gerador, a gente tem a resistência dele. A resistência associada também mais próxima a esse receptor, também a resistência interna dele. Então, me sobra as outras, né? Sobra essas duas de 6 e essa de 14, que são os resistores. Então, aqui eu vou precisar resolver. Então, aqui eu tenho uma associação em paralelo, como é a mesma resistência. Então, vamos lá. Resistência sobre o número de resistores que são iguais. Então, a resistência é 6 dividido por 2 vai dar 3. Quando ela some aqui, lembre, vai dar origem aqui a uma série, né? Então, aqui a gente vai ter uma associação em série entre o resistor de 14 e esses dois resistores que se tornaram um de 3. Então, a série aqui vai dar 14 mais 3, que é igual a 17 ohm. Bom, achamos a resistência equivalente dos resistores. Agora é só pegar a lei de Polier completa. Então, FEM menos a FICEM sobre a resistência equivalente dos resistores, mais a resistência do gerador, mais a resistência do receptor. E vai ser igual. Quanto é a FEM aqui? Olhando, lembra, a FEM é do gerador, a maior, 18. Menos a fórmula FICEM, que é do receptor, que é a menor, 12. Dividido pela resistência equivalente dos resistores. A gente acabou de achar, 17. Mais, quanto é a resistência equivalente do gerador? Aqui olhando, 2. Mais, quanto é a resistência equivalente dos receptores? Olhando aqui também, 1. Então, nós vamos ter aqui 18 menos 12, dá 6, dividido 17 mais 2 mais 1, 20, né? Então, a corrente aqui vai ser igual, 6 dividido por 20, 0,3 ampere. Tá aí a resposta da quarta questão, ok? Então, vamos à próxima agora. E para fechar, nós temos a quinta questão. Um receptor elétrico opera com força contra-eletromotriz. Então, o primeiro dado que ele deu, a força contra-eletromotriz, FICEM, de 80 volts. Quando ligado a uma rede de tensão elétrica é igual a 110 volts. Então, a tensão é o 110 volts. O valor mais próximo do seu rendimento é, então ele quer o rendimento. Então, vamos pegar a função. Rendimento vai ser igual a FICEM dividido pela DDP. FICEM ali, 80 dividido por 110. Ao dividir, a gente tem um valor aproximado de 0,72, dá uma dízima periódica. Então, ou a gente multiplica aqui, lembra, esse número vezes 100 para achar o valor correto, que é em porcentagem, 72%. Então, ele é mais próximo, porque não dá exato, a 72%. Aqui, a resposta, a letra E, ok?